Enquanto você corre atrás da aprovação dos outros, alguém te guia como um cão com coleira. Epicteto nos alertou: nenhum homem é livre se não é senhor de si mesmo. Mas hoje, você vive como servo. Servo das opiniões alheias, dos desejos que não são seus, das emoções que te dominam. Você já parou para pensar? Quantas vezes foi manipulado sem perceber? Neste vídeo, você vai descobrir o segredo estoico para nunca mais ser manipulado. E se você assistir até o final, vai sair com uma nova visão sobre si mesmo, sobre os outros e sobre o mundo. Porque quando você entende como o jogo funciona, ninguém mais joga com você. Fica até o fim. Isso pode mudar a forma como você lida com tudo: relacionamentos, trabalho, desejos, decisões. Isso pode ser o início da sua libertação. Parte 1. A raiz da manipulação. A manipulação começa onde termina a sua identidade. Você é moldado desde criança para agradar, para obedecer, para buscar aprovação. Primeiro dos pais, depois dos professores, mais tarde de chefes, amigos, parceiros. Quando você percebe, está vivendo para manter uma imagem. Mas essa imagem não é você. É uma máscara feita para o outro. E toda vez que você age para sustentar essa máscara, alguém está te manipulando. O estoico entende que o maior inimigo não é o manipulador. É o desejo interno de ser aceito a qualquer custo. Porque é esse desejo que abre a porta. Sêneca dizia: quem busca agradar a todos acaba se tornando inimigo de si mesmo. Você cede, mesmo quando sente que não deve. Você sorri, mesmo quando quer gritar. Você se curva, mesmo sabendo que deveria se manter de pé. E por quê? Porque teme o confronto, a solidão, o julgamento. Mas enquanto sua vida for guiada pelo medo de desagradar, ela nunca será sua. O manipulador só precisa de uma fração da sua dúvida para entrar. E se você não conhece seus valores, qualquer palavra dita com confiança vai te dobrar. O estoico, ao contrário, vive alinhado com sua razão. Ele não precisa da aprovação alheia, porque ele já se aprovou diante da própria consciência. E esse tipo de homem é um muro. Não se empurra, não se seduz, não se move. Parte 2. A chave da liberdade. A liberdade não é ausência de regras, é domínio sobre si mesmo. E o homem que se domina não pode ser manipulado. O segredo estoico está em tornar-se imperturbável. Não frio como um robô, mas firme como uma montanha. O manipulador precisa que você reaja emocionalmente. Precisa que você exploda, que se defenda, que se justifique. Mas quando você responde com serenidade, com clareza, com distanciamento, ele perde o controle. Porque o manipulador vive da sua instabilidade. Ele te empurra para que você tropece nas próprias emoções. Mas o estoico não tropeça. Ele observa. Ele compreende. E só age quando é necessário. Epicteto nos lembra: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Compreenda isso e encontrará força. Isso significa que ninguém pode te atingir sem a sua permissão. Palavras não são espadas, são ecos. Se você não as absorve, elas se perdem no vazio. O verdadeiro segredo é cortar os elos que te prendem aos desejos e medos. Porque enquanto você precisar de validação, estará acorrentado. Mas quando você entende que nada externo pode te completar, você se torna invencível. O estoico não é um muro por orgulho, ele é um muro por consciência, porque já entendeu que sua mente é seu território sagrado. Parte 3. Os sinais de que você está sendo manipulado. Manipulação raramente vem com gritos. Ela vem com sorrisos, com promessas, com chantagens sutis. É quando alguém diz: eu só quero o seu bem, mas exige que você se anule. É quando você é levado a fazer coisas que não quer, mas com a sensação de que é sua obrigação. É quando sua liberdade vai sendo drenada lentamente e você nem percebe. O manipulador é habilidoso. Ele joga com culpa,
com medo, com afeto. E se você não estiver atento, será conduzido como um cordeiro para o abatedouro. O estoico desenvolve uma percepção afiada. Ele reconhece quando está agindo por convicção ou por pressão. Ele sabe a diferença entre amor verdadeiro e dependência emocional, entre conselho e controle, entre presença e invasão. Para isso, ele silencia o ruído interno, porque só com a mente limpa é possível enxergar o jogo por trás das palavras. Um homem manipulado é como um barco à deriva, à mercê das correntes, mas o estoico é o capitão do próprio navio. Ele sente o vento, mas não se entrega. Ele ouve as vozes ao redor, mas sua bússola está dentro de si. E quando alguém tenta desviá-lo, ele não reage com violência. Ele simplesmente segue firme, porque sabe onde quer chegar. E quem tem direção, não se deixa conduzir. Parte 4. A construção do escudo interior. O manipulador sempre encontrará uma porta aberta, se você ainda estiver em guerra consigo mesmo. E por isso, o estoico constrói o seu escudo a partir da disciplina. Não há defesa mais poderosa do que um homem que domina seus impulsos, porque ele não pode ser tentado com prazer, nem vencido pela dor. Ele não se deixa levar pela carência, pela raiva, pela euforia. Ele age com base na razão, não na emoção. E isso exige prática. Exige cortar os excessos, enfrentar os próprios vícios, treinar a mente para resistir ao conforto e ao aplauso. Marco Aurélio escreveu: "Você tem poder sobre sua mente, e nisso reside sua liberdade." A construção desse escudo começa nas pequenas escolhas. Levantar da cama, mesmo sem vontade. Dizer não, quando seria mais fácil dizer sim. Manter a palavra mesmo quando ninguém está olhando. A cada ato de disciplina, você fortalece a muralha interna. E quando essa muralha está sólida, ninguém mais pode entrar sem a sua permissão. O manipulador pode tentar, com promessas, ameaças, afagos. Mas tudo o que encontrará é silêncio. Um silêncio firme. Um olhar que não se desespera, não se justifica, não se curva. Um homem que se basta. E diante disso, o manipulador se desfaz, porque seu poder sempre dependeu da sua fraqueza. E agora, ela não existe mais. Parte 5. O vício da validação. A validação é a droga mais silenciosa da mente fraca. É doce, imediata e destrutiva. O manipulador não precisa te ameaçar se consegue te elogiar. Ele te amarra com palavras doces, com palmas, com sorrisos fingidos. E você, carente de aprovação, se submete. Faz o que ele quer. Pensa o que ele deseja. Age como ele ordena. E acredita que está escolhendo. O estoico enxerga esse vício como uma corrente, porque cada vez que você se move para agradar, você se afasta de si. A vida moderna cultiva essa dependência. Likes, curtidas, comentários. Você expõe sua alma para ser visto, aplaudido, aceito. Mas quanto mais você precisa ser aprovado, mais você se afasta da liberdade. Sêneca dizia: "Enquanto dependermos do aplauso dos outros, seremos escravos. A verdadeira libertação acontece quando o silêncio vale mais do que o elogio. Quando a solidão pesa menos do que a companhia vazia. Quando a paz interior importa mais do que qualquer imagem projetada. O manipulador teme esse tipo de homem, porque ele não negocia a autoestima por afeto. Ele não troca seus valores por palmas. Ele anda só, se for preciso. Mas nunca se dobra, nunca se vende, nunca se trai." Parte 6. A manipulação silenciosa. Nem toda manipulação vem de fora. Muitas vezes, ela está no que você faz todos os dias, sem perceber. A rotina imposta, os compromissos aceitos por medo, os hábitos construídos para agradar aos outros, tudo isso forma uma gaiola invisível. E você a chama de vida. Mas o estoico olha para sua rotina como um guerreiro olha para o campo de batalha. Cada passo é uma decisão consciente.
Cada ação tem um propósito. Ele sabe que a manipulação mais perigosa é aquela que se disfarça de normalidade. O emprego que te consome, a relação que te silencia, os hábitos que te anestesiam. O manipulador adora homens distraídos, porque eles são fáceis de guiar. Não fazem perguntas, não criam resistência. Mas o estoico vive com presença. Ele questiona cada passo. Ele remove o excesso. Ele organiza o caos interno e externo com disciplina feroz. Porque entende que o homem que não domina seus dias será escravo do relógio de outro. E quem não controla o próprio tempo está sempre à mercê. A verdadeira liberdade não está em fazer o que quiser, mas em fazer o que é necessário, com consciência plena. E isso assusta quem vive do seu descontrole. Parte 7. Tornando-se o manipulador de si mesmo. O último estágio da libertação estoica é se tornar o mestre absoluto da própria vontade. Isso significa manipular a si mesmo antes que o mundo o faça. Treinar sua mente com rigidez. Forjar seu caráter no silêncio. Dobrar seus desejos, não com violência, mas com autoridade. O verdadeiro estoico não espera que a disciplina venha de fora. Ele a constrói por dentro todos os dias. Ele é seu maior aliado e seu juiz mais implacável, porque sabe que, se não controlar sua natureza inferior, ela será usada contra ele. A mente que não é treinada será domada por qualquer influência. O corpo que não é disciplinado será escravo do prazer. A vontade que não é forjada será sequestrada por promessas falsas. Epicteto dizia: primeiro diga a si mesmo o que deseja ser, depois faça o que for necessário. Esse é o caminho do homem inquebrável. Ele se testa, ele se cobra, ele se fortalece. Não por vaidade, mas por necessidade, porque sabe que o mundo não vai aliviá-lo. E o manipulador nunca descansa. Por isso ele se adianta, ele se molda, ele se governa, e no fim, ele se liberta. Agora que você viu como a manipulação atua em cada camada da sua vida, só restam duas escolhas. Ou você segue ignorando os sinais e continua sendo moldado por mãos que nem percebe, ou você desperta. O estoicismo não é só uma filosofia, é uma armadura, um mapa de guerra para viver num mundo onde todos querem algo de você. Não há caminho fácil, mas há um caminho seguro, o domínio de si. Porque o homem que controla a própria mente não se curva, não se vende, não se perde. Lembre-se, a verdadeira liberdade não está em fazer o que quiser, mas em nunca ser forçado a fazer o que você não quer. Seja você mesmo o comandante, o centurião da sua alma, o guardião da sua mente. E se esse vídeo acendeu algo em você, volte e veja de novo. Reflita. Compartilhe com outro homem que ainda vive de joelhos. Porque a verdade é simples. Ou você manipula a si mesmo, ou será manipulado para sempre. E nenhum homem nasceu para rastejar.